Hoje o nosso programa é cinematográfico outra vez, os filmes de guerra russos. Obviamente, a Segunda Guerra Mundial principalmente, mas também a Primeira Guerra, são temas recorrentes do cinema russo, assim como são, por exemplo, do cinema americano. Mas, com o fim da União Soviética, os filmes perderam um pouco daquele apelo de propaganda do regime e alguns passaram a ser até críticos da própria Rússia. A produção cinematográfica de guerra russa, após o fim da União Soviética, ela cresceu bastante. Cresceu em termos técnicos, tirou um pouco, como eu disse, daquela propaganda, e os filmes ficaram muito interessantes. Para fazer esse programa, escolhi então 10 filmes que foram produzidos na Rússia após o fim da União Soviética, um novo cinema russo. O regime soviético terminou na década de 90. Na década seguinte, já em 2005, surgiu o primeiro filme de guerra russo, e não é esse filme sobre a Segunda Guerra Mundial. Todos os outros da lista aqui serão sobre a Segunda Guerra Mundial. Trata-se do Nono Pelotão, e ele fala sobre a guerra do Afeganistão. Lembrem-se, os russos enfiaram no Afeganistão, assim como os ingleses antes deles e os turcos antes deles e tantos outros povos que por ali se aventuraram, e os americanos depois, eles se deram mal. Então esse filme, Nono Pelotão, fala sobre a experiência ainda soviética, mas é um filme pós-soviético, fala sobre a amarga experiência dos soldados russos no Afeganistão. É considerado como se fosse o Platoon dos russos. Como eu disse, o filme se passa durante a ocupação soviética no Afeganistão, nos anos 80, e mostra a sangrenta luta entre os soviéticos e os mujahedin lá no Afeganistão. Esse combate levou à morte de milhares de soldados de ambos os lados. O filme é focado no oficial Kokol, que acompanha a luta o primeiro treinamento dos soldados e depois, ao final, acompanha a luta dos jovens soldados soviéticos que, obviamente acreditando estar servindo ao país, lutam e muitos morrem numa batalha ocorrida na montanha conhecida como Cume 3234. O filme é muito violento, para quem tem um estômago fraco aí, prepare-se, mas é muito bom, principalmente a parte do combate ao final. Por ser um filme russo sob a ocupação soviética no Afeganistão, que tinha se encerrado alguns anos antes, ele traz o frescor da visão de quem esteve envolvido diretamente no conflito. É um filme poderoso, um filme que foi muito elogiado pela crítica, e um filme que teve uma boa repercussão também de bilheteria, ou seja, teve uma boa audiência no mundo inteiro. Se você não conhece, assista o Nono Pelotão, um belo filme de guerra. O segundo filme da nossa lista fala sobre um assunto recorrente na historiografia e na filmografia russa, que é o filme sobre a Batalha de Stalingrado. Em 2013, mais um filme produzido na Rússia chegou aos cinemas com o tema e o nome Stalingrado. Nós tivemos já vários filmes desses clássicos que eu falei no início do programa, filmes da era soviética que abordaram Stalingrado, e tivemos também filme alemão falando sobre Stalingrado, filme americano falando sobre Stalingrado, enfim, mas falando o alemão, obviamente, do lado alemão, e o americano de uma maneira superficial. Então, o primeiro filme sobre Stalingrado pós-soviética é esse de 2013. Trata-se de uma superprodução, um filme riquíssimo em termos técnicos, tanto é que na época ele foi lançado em 3D nos cinemas, na Europa e até nos Estados Unidos, e na Rússia ele teve uma grande bilheteria, e conta a visão russa oficial da batalha, a famosa batalha de Stalingrado. Durante essa batalha, no auge da Segunda Guerra Mundial, 6 soldados amigos, o filme é focado nesses 6 soldados amigos,
enfrenta os alemães e vivem histórias de amor e luta para manter o território longe das forças alemãs. Como sempre, já desde a época soviética, o filme tem alguns exageros, mostrando os alemães como os odiados inimigos, monstros, e os russos, né, no caso os soldados da época soviética, lutando heroicamente contra esses alemães monstruosos. A parte técnica é bem interessante e isso vale a pena, torna o assistir do filme uma experiência boa, embora não tenha profundidade dramática ou o feeling exato para abordar essa história. Stalingrado ainda fica nos devendo um bom filme russo sobre a batalha. Um outro filme, o terceiro da nossa lista, que tem um primor técnico pelo realismo das cenas de combate, no caso entre os tanques, é o filme White Tiger, Tigre Branco. Esse filme conta a história de um tanquista russo encontrado quase morto entre os destroços fumegantes de seu tanque no campo de batalha, e esse soldado, Ivan Naidionov, tem uma recuperação surpreendente, quase que milagrosa, no hospital, após ter sido encontrado. E a sua recuperação desafia a capacidade de compreensão dos médicos. Mais misteriosa ainda se torna a história quando ele revela que foi atingido pelo Tigre Branco, um indestrutível tanque alemão modelo Tiger, que surge e desaparece de uma maneira meio fantasmagórica, deixando um rastro de destruição e morte e parecendo invencível. Ligados por um elo sobrenatural, esse soldado e essa máquina, esse tigre, se empenham numa batalha que se projeta para além daqueles tempos. Esse filme, Tigre Branco, foi indicado pela Rússia para disputar o Oscar de melhor filme estrangeiro em 2012. Esse filme, ele, como eu disse, ele é um pouco misterioso, um pouco fantasmagórico, mas ele tem, na minha compreensão, quando assisti o filme e reassisti, ele tem um motivo para isso. Esse tanquista, que foi encontrado todo esfarrapado, queimado, quase à morte no campo de batalha, após o seu batalhão, a sua companhia ter sido destruída, destroçada pelos alemães, ele tem toda uma simbologia. No início, quando os alemães invadiram a União Soviética, os soldados russos estavam todos dessa maneira, mas eles renasceram, a força russa brotou da terra, eles renasceram como uma fênix e conseguiram, ao final, derrotar os alemães, por mais indestrutíveis que eles pareciam. Então, o filme carrega essa simbologia. E as cenas de combate são de tirar o fôlego. Altamente recomendado. Tigre Branco. O quarto filme da nossa lista também é um filme muito interessante, A Resistência. Esse filme mostra a resistência dos russos na fortaleza de Brest durante a invasão do sul da Rússia. Na manhã de 22 de junho de 1941, os nazistas atacaram a fortaleza de Brest, na Bielorrússia. Em total desvantagem em número de homens e armamentos, os cidadãos e os soldados de Brest lutaram até o amargo fim, por 29 dias, resistindo às forças alemãs. Muitos anos depois, e aí o filme é contado, né, pelo veterano Alexander Akimov, que relembra várias vezes os fatos da época, quando ele, com apenas 15 anos, profundamente apaixonado pela linda Anya, e teve que abandonar tudo, seu sonho, sua amada, para lutar pelo seu país e defender aquela parte da pátria. O filme é poderoso, também tem muitas cenas de combate muito realistas. Foi filmado, parte do filme, obviamente, na própria fortaleza de Brest, e isso torna o filme também muito rico, historicamente falando. Um pouco dramático no estilo russo de ser, mas um filme que vale muito a pena assistir.
filme da nossa lista foi lançado em 2015, também sobre uma batalha real e um personagem real. É a Batalha de Sebastopol. Esse filme conta a história de Lyudmila Pavlichenko, heroína soviética que se tornou a maior franco-atiradora da história durante a Segunda Guerra Mundial. Sozinha, ela matou, com seu fuzil de longo alcance, de franco-atirador, matou 309 soldados nazistas, incluindo 36 franco-atiradores, se tornando a primeira cidadã soviética que se encontrou com o presidente dos Estados Unidos, Franklin Roosevelt, e a primeira-dama Eleanor Roosevelt, que a receberam na Casa Branca ainda durante a guerra. Posteriormente, Pavlichenko foi convidado por Eleanor Roosevelt a fazer uma turnê pelos Estados Unidos relatando suas experiências em combate e incentivar os aliados a abrir uma segunda frente. A heroína soviética cativou os americanos, tendo a sua foto amplamente publicada pelos jornais. Pavlichenko lutou na Segunda Guerra por mais ou menos 2 meses e meio em Odessa, onde contabilizaria 187 mortos. Quando os alemães tomaram o controle de Odessa, sua unidade foi evacuada através do Mar Negro para Sebastopol. Enfim, o filme conta a história de Pavlichenko, uma história real. E ele é um pouco centrado nessa relação entre Pavlichenko e a Eleanor Roosevelt, o que foi um fato verdadeiro. E, só para destacar, o filme tem o nome de Batalha por Sebastopol, mas não é focado ou não conta a história da batalha por Sebastopol. Os russos ainda ficam nos devendo um filme específico sobre essa batalha, o que não tira o mérito. O filme é muito interessante e vale a pena assistir para conhecer essa personagem única da história russa. Esta e outras histórias de guerra sempre têm narrativas aqui no canal. Não se esqueça que também organizamos roteiros para os locais onde a história aconteceu. Na Itália, na França, na Alemanha, na Bélgica, na Holanda, na Inglaterra e até no norte da África e Estados Unidos. Entre em contato conosco para saber mais sobre nossos roteiros e viajar conosco. Uma autêntica viagem na história. O 6º filme da nossa lista foi lançado em 2016 na Rússia, chamado 28 de Panfilov, ou Os 28 Homens de Panfilov. Esse filme aborda uma história que muitos dizem ser criado, um mito criado pela propaganda soviética, outros garantem que realmente aconteceu dessa maneira e os 28 homens comandados por Panfilov salvaram a União Soviética da invasão, ou especificamente Moscou, da invasão alemã. E é isso em que o filme é centrado. No avanço alemão para Moscou, vocês sabem que os alemães chegaram a 40 quilômetros da capital russa, chegaram a avistar as torres do Kremlin, mas não conseguiram penetrar na cidade. E a resistência final aconteceu nas proximidades de Moscou com tropa comandada pelo coronel Panfilov. E o filme conta essa história. Na mitologia soviética, esses militares durante dias resistiram aos blindados da Wehrmacht, destruindo 18 tanques e acabaram por morrer todos. A frase do comissário Khrushchev, alegadamente dita aos seus soldados: "A Rússia é grande, mas não há para onde recuar. Atrás de nós está Moscou", era conhecida por cada estudante soviético. Enfim, esse mito foi depois do lançamento, ou da época do lançamento do filme. Ele foi questionado, dizendo que era um mito, que eles estavam querendo dar um ar verdadeiro, mas depois esse questionamento também foi questionado e muitos historiadores afirmaram ser real o mito de Panfilov. O fato é que o filme em si é muito bom, um filme produzido de uma maneira, como eu disse, de financiamento coletivo, mas o filme ficou muito bom ao final e a realidade das cenas impressiona.
E o fato também, ao final do filme, é que eles mostram o local onde estão os monumentos dedicados à resistência dos 28 de Panfilov. E aí não é filme, o monumento está lá, né, representando os heróis de Panfilov. E não se esqueça, já vai assistindo 28 Homens de Panfilov, um filmaço. O sétimo filme da nossa lista é T-34, o Monstro de Metal. Obviamente é um filme sobre o lendário tanque soviético T-34 e as peripécias que ele faz, comandado por uma tripulação também lendária. O filme, com certeza, não é baseado em fatos reais, mas é um filme muito legal. O tanque T-34 já foi estrela de vários filmes desde a época soviética, mas esse filme, T-34, o Monstro de Metal, é a segunda maior bilheteria da história do cinema russo, tendo arrecadado até agora mais de 3 milhões de dólares. A história gira em torno de prisioneiros de guerra russos que são desafiados pelos alemães para fazer um jogo tático e enfrentar tanques alemães sem munição real. Basicamente, o filme se divide em 3 partes: a batalha inicial, depois a prisão e a reconstrução do tanque no campo de concentração e a fuga com a batalha final. A trama se passa em 1941, num campo dizimado pela guerra. Após a fuga do campo de concentração, o filme se transforma num jogo de gato e rato, mas a artimanha usada pelos personagens para fugir do campo de concentração também é muito interessante. Eles simulam que não tem a munição real, obviamente os alemães não dariam a eles a munição real, só que na realidade eles tinham contrabandeado munição real para dentro do tanque, e com isso conseguem fugir e são perseguidos implacavelmente pelos alemães. E essa fuga é muito interessante, é um jogo de gato e rato e prende a atenção até o final. T-34, também um filme russo que vale a pena. O 8º filme também foi produzido em 2018. Trata-se do filme KV-1, Almas de Ferro. O filme gira em torno da tripulação de um tanque modelo soviético, modelo KV-1, um dos tanques mais resistentes e um dos melhores tanques da Segunda Guerra Mundial. Inspirado em eventos reais, o filme conta a história dessa tripulação heróica do tanque KV-1. Encarando uma luta perdida, a tripulação, comandada por Simon Konovalov, destrói 16 tanques inimigos, 2 veículos blindados e mais 8 veículos com tropas nazistas perto de uma fazenda no distrito de Tarasovskoye, na região de Rostov, no interior da Rússia. Esses homens de honra são heróis de verdade, sem superpoderes, mas munidos de coragem e caráter. E falando assim, parece até a tripulação do filme Fury, né? Aquele filme do tanque americano Sherman, que sozinho também resiste a um avanço das tropas alemãs no final da Segunda Guerra Mundial. Mas KV-1 é um pouquinho melhor do que o Fury. Ele tem as ações, são muito bem reconstruídas, né? Os modelos dos tanques e os recursos cinematográficos para descrever as batalhas são muito interessantes, e KV-1 é um filme que vale a pena assistir. O 9º filme da nossa lista também engana um pouquinho pelo nome: Saving Leningrad, Salvando Leningrado. Na realidade, o filme nem mostra a cidade de Leningrado, a não ser ao longe ardendo em chamas. Ele foca numa barcaça que navega pelo lago Ladoga, ligando
e abastecendo a cidade ao restante do povo soviético. Porque Leningrado foi cercado durante 900 dias pelas tropas alemãs e o único jeito de chegar à cidade para levar comida, levar armamento, levar tropas, era através do lago Ladoga. Mas as barcaças que faziam essa travessia sofriam ataques constantes dos aviões alemães. E no inverno o lago congelava, o que tornava a tarefa mais fácil, porque aí iam os trenós e os caminhões equipados com equipamento para atravessar a neve. Mas durante o verão o lago só poderia ser atravessado, cruzado por barcaças. Então o filme foca numa dessas barcaças. Existe toda uma trama, existem prisioneiros, existem cenas de amor, mas o filme é bem sangrento, bem realista e foi lançado agora, em 2020. É um filme muito interessante que está disponível na internet. Se você procurar, você vai achar Saving Leningrad. Mais um filme interessante. O 10º filme e último da nossa lista é também o último que foi lançado. Trata-se de AK-47 Kalashnikov. É a biografia, a cinebiografia do grande inventor da arma mais usada no mundo desde a Segunda Guerra Mundial, o fuzil automático Kalashnikov. O filme conta a história do seu inventor desde o começo da sua trajetória nas fileiras mais baixas do exército soviético durante a Segunda Guerra Mundial. O filme aborda então o período que vai de 1943, durante a Segunda Guerra Mundial, até 1949, quando o fuzil passa a ser o padrão das forças soviéticas e de outras forças pelo mundo. E conta a história do Mikhail Kalashnikov, como eu disse, e todo o esforço que ele fez para montar, para aprovar a sua invenção e depois o orgulho do qual ele foi revestido e também um pouco da culpa, porque afinal de contas o Kalashnikov se tornou instrumento de morte e até hoje é usado por forças regulares e também por forças irregulares como terroristas, contrabandistas. É a arma mais popular do mundo. O filme foi baseado na biografia do próprio Kalashnikov, que tem um livro chamado Rajadas da História. Conta a história em mais detalhes. Se você assistir o filme e gostar, fatalmente irá ler esse livro que foi lançado no Brasil, Rajadas na História, que conta a história do Mikhail Kalashnikov e de sua mortal invenção. Se gostou, não esqueça de dar um like, deixar o seu comentário ao final e se inscrever no canal. Participe também da promoção da camisa do Viagem na História. Para a nova promoção dessa belíssima camisa que celebra os 80 anos do Dia da Vitória, já iniciamos a venda das camisas. E junto com essa belíssima camisa, você recebe um cupom com o seu número para concorrer a uma viagem. E você vai escolher o destino: Normandia, Alemanha ou Itália, dentro dos nossos roteiros que fazemos todos os anos. Você pode adquirir essa belíssima camisa na loja virtual do canal Viagem na História. O link está na descrição. Ou então envie uma mensagem para o nosso WhatsApp. E aí, não ficou bonita a camisa? Olha que legal, as bandeiras dos países, o selo, uma nova camisa para você do Viagem na História. Adquira já a sua. E eu volto logo com mais histórias de guerra. Até mais.